Vamos receber Humberto. Obrigado. Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos fazer um trabalho, como o nosso grupo não é muito grande, um pouco diferente. Via de regra, nós fazemos uma palestra meramente expositiva, começo, meio e fim, ponto. Esse assunto é o assunto de um seminário que nós tivemos em outubro e teve uma duração de dia inteiro, porque o assunto mediunidade é um assunto bastante rico, né? Não é complexo, mas ele é muito rico. Tem muitas variáveis sobre o mesmo assunto. Então nós gostaríamos de deixar você totalmente à vontade, caso você tenha perguntas, ou até mesmo, às vezes, tenha passado por alguma situação e tem aí um depoimento, fique totalmente à vontade, então, a qualquer momento, para levantar a mão, nós paramos e vamos ver a sua pergunta e vamos buscar aqui, não é, uma resposta dentro da codificação das obras de André Luiz. Nós vamos primeiro, inicialmente, só fazer uma rápida passagem pela questão do tempo em relação à mediunidade, buscando lá atrás, há 3.300 anos, o Moisés. Quem pegar o Velho Testamento, se tiver interesse, pode ir nesses capítulos do Deuteronômio, ou nesses livros, que é 18, de 9 a 14, no Levítico, que é 19 a 31, e no Números 11, de 26 a 29, que você vai ver Moisés falando sobre a questão da proibição da mediunidade. A questão da proibição da mediunidade, ela não existe tal qual, às vezes, a interpretação é feita. Não vai crítica a quem quer que seja, mas muitas vezes a interpretação se dá de acordo com interesses de A, B ou C, onde pega somente aquilo que Moisés fala sobre a questão da proibição, que na realidade, o que acontece? Historicamente, se o tempo não podia ser naturalmente marcado como nós utilizamos hoje, o ano não tinha 365 dias. O ano passa a ter esta acomodação de 365 dias com o Papa Gregório do calendário, quando ele institui o calendário gregoriano. Porque nós tínhamos até então de grande influência o calendário romano, que trabalhava pelas estações do ano. Mas antes disso, a medição de tempo não era exatamente do jeito que nós entendemos hoje, então sim, se acredita historicamente que Moisés está localizado há 3.300 anos. Também, historicamente, acredita-se que os nossos irmãos hebreus ficaram 40 anos perdidos no deserto do Sinai, que tem 73 quilômetros quadrados. Vai ser ruim de direção assim no inferno, né? O GPS do Moisés devia estar quebrado, coisa do gênero, porque o cara era muito ruim. Imaginemos, né, em relação a isso, imaginemos só como é que se arrumava água, comida para as pessoas durante 40 anos andando no deserto. Então, essas questões de tempo são realmente, às vezes, discutíveis. Disse, então, que os nossos irmãos hebreus ficaram 400 anos na servidão do Egito, ou seja, eram escravos dos nossos irmãos egípcios durante 400 anos, até que Moisés quebrou essa estrutura. Tá certo? Muito bem. 400 anos, que tipo de influência essas criaturas tiveram? Uma influência totalmente politeísta, ou seja, a existência de vários deuses, poli de vários. E quando Moisés retira-os de lá, Moisés era monoteísta. A casta nobre do Egito era monoteísta, ou seja, acreditava em um único Deus. Moisés não teve esse insight sozinho. Ele foi criado, filho de uma princesa, então era príncipe. Aí ele foi colocado na cestinha, não é isso? No rio Nilo, e veio aquele sanduichinho rosado, descendo o rio Nilo numa cesta, onde você encontra os maiores crocodilos do mundo. Os maiores crocodilos do mundo são no Nilo. Aí passou aquele sandubinha rosado pelo Nilo e os crocodilos não fizeram nada. Aí a princesa recebeu, né, quando ela estava se banhando lá perto do rio, lá com as águas do rio. Bom, muito bem. Essa é uma outra história para contar em outro capítulo. Aí Moisés tem toda a educação dentro da casta nobre, que era monoteísta, e leva para o povo o monoteísmo. Porém, o povo politeísta era acostumado à questão... Por que a gente está dizendo isso? Porque senão a gente não entende aí o porquê que o Moisés, de repente, entrou nessa de proibição, dá a impressão de que é um ignorante de plantão, que não era nada disso.
o povo fazia o seguinte, aquilo que às vezes nós adorávamos fazer, se é que não fazemos ainda. Quer ver? Já que ninguém perguntou nada, nós vamos começar nós perguntando. Quem é que já fez o joguinho do copo? Opa! Aquele de botar o copinho lá para ir nas letras. Muito bem. Quem é que já fez o da cera da vela na água? Que vai pingar. A gente também já fez. Muito bem. As pessoas não faziam o joguinho do copo, mas era tudo assim. Era esse nível. As criaturas, para tudo, perguntavam para os espíritos. Porque há um processo, nessa questão politeísta, do Deus... Hã? Ah, já fez da agulha também. Ótimo. Aquela da agulha, que é a do pêndulo, você pode fazer com o cristal. Só que você mentalmente influencia. Se você quiser fazer aquele balançar assim, ele balança. Se você quiser fazer aquele gira, ele gira. Mentalmente você faz, porque são ondas eletromagnéticas que influenciam no objeto. Então não dá para acreditar muito. Né? Eu vou casar com esse fulano ou não? Aí você diz assim, se assim é não, e assim é assim. Aí se você está muito afim do cara, ele... ele roda doidado, aí roda mesmo. Mas enfim, funciona. É a mesma coisa da definição da vela, da cera da vela na água. Você bota o prato e na hora que você diz, vou casar com o cara, forma o nome meio miserável. Você gosta do cara, você gosta do cara, ela forma o início da letra. Bom, o ponto o conceito era de Deus de família. Né? O indivíduo que desencarnava dentro da família, ele já era invocado dentro da própria família. Devia dar uma mão de obra miserável para o desencarnado, mas a coisa ficava em circuito fechado, isso era muito forte, então se consultava os espíritos para tudo. Tudo. Tudo que você possa imaginar era consultado. O Moisés, sabiamente, quebra essa estrutura de caráter vulgar da mediunidade. Porque se você hoje perguntar para um espírito qual é o número do Powerball que está acumulado em 160 milhões de dólares, alguém vai te dar esse número. Ok? Você vai ter essa resposta. Você não vai ganhar, mas vai ter os números. E alguém vai rir da tua cara, né? Esse desencarnado vai rir da tua cara. Ele vai te dar os números. Você não vai ganhar, mas ele vai fazer chacota com a tua cara. Vai, ponto. Era exatamente isso. Ele quebra essa estrutura de caráter vulgar, que era tratada a comunicação com os espíritos. Tanto é que assessores do Moisés, porque Moisés tinha lá os seus assessores, claro, para poder liderar o povo, ele não liderava sozinho, chegam para o Moisés em determinado momento e dizem assim, o senhor proibiu a profetização, porque a palavra mediunidade não existia, então todas as pessoas eram profetas. O profeta, a origem da palavra profeta é Nabi. Nabi é aquele que profetiza, aquele que é intermediário. Então, todo o médium era de evidência, era profeta. Se ele psicografava, era profeta. O profeta não era um indivíduo que tinha acesso a questões de futuro. O profeta é o médium. Né? Você hoje, se não tivéssemos uma palavra melhor, você que está fazendo o curso de educação mediúnica seria um profeta. Ok? Só que existe a palavra médium, mediunidade, ficou mais simples. Muito bem. Ele disse assim, o senhor disse que a profetização é proibida. Porém, Edade e Medade, que eram dois cidadãos lá da tribo, estão profetizando. Quer dizer, ou seja, há 3.300 anos atrás já tinha dedo duro, não é? Para ir lá fazer fofoca para o Moisés. Que o Moisés responde muito bem, você vai pegar esse texto no Números 11, ele diz assim, tens tu ciúmes por mim? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Então ele não estava proibindo a mediunidade. Ele proibia a vulgaridade das comunicações em relação à questão, não é, que era tratado. Você tem a mediunidade como ferramenta, ou seja, uma ferramenta séria, uma ferramenta de oportunidade para o seu desenvolvimento. Não quer dizer que se você não tem a mediunidade de caráter ostensivo, você não tenha oportunidades, porque a mediunidade não é privilégio, não é? Apesar de alguns médiuns serem tratados como criaturas privilegiadas. Isso é um engano gigantesco. Não existem privilégios nas leis divinas. A mediunidade é uma ferramenta e que se existe algum privilégio para um indivíduo que tem esta ferramenta de forma ostensiva, quer dizer, ostensivo o que é? O indivíduo que psicografa, o indivíduo que tem a psicofonia, etc. Se existe algum privilégio é que essa criatura é mais responsável. Não é? 2000 anos atrás, Jesus, a quem muito é dado, muito é pedido. Faz sentido, né? Você tem uma ferramenta. E
e não utiliza mal, ou não utiliza, ou seja, é negligente, seja de que maneira for, você tem mais ferramental, logo você tem que ser mais cobrado por aquilo que você, né, tem de recursos. Faz sentido ou não? Faz todo sentido, né? Então não tem privilégio, o que tem é a responsabilidade. Desse aspecto, então, nós verificamos que ele não proíbe a mediunidade, ele simplesmente localiza a questão da mediunidade no que é vulgaridade e a ferramenta tratado com seriedade. Então, por isso que ele vai dizer, Oxalá, né, tomara que todo o povo do Senhor, nós estamos repetindo o ensinamento de Moisés, fosse profeta, ou seja, fosse médium, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Então, ele está dizendo da importância do ferramental. Tanto é que na tenda de Moisés haviam trabalhos de materialização, etc., de ectoplasmia. Então, não podia ser uma proibição de caráter genérico. De lá, a gente vai dar um salto para as irmãs Fox, porque nós vamos trazer mediunidade para um outro conceito, que é aquele conceito que nos interessa. As irmãs Fox, né, você tem com início, e se dá aqui nos Estados Unidos, né, o que é mais interessante, em Hydesville, você tem a chamada Era do Espírito, que Arthur Conan Doyle, no livro A História do Espiritismo, na realidade ele foi traduzido para o português como História do Espiritismo, mas o título real é História do Espiritualismo, que ele não fala só de espiritismo. Arthur Conan Doyle é o criador do Sherlock Holmes, ele era espírita, tanto é que depois que ele desencarnou, ele já apareceu materializado, depois de uns anos ele aparece materializado através da mediunidade de ectoplasmia de um dos médiuns, e você pode encontrar essa foto do Arthur Conan Doyle se materializando no ectoplasma que sai do nariz do médium. Na internet você localiza. Mas ele vai dizer, o Arthur Conan Doyle, que a questão da Era do Espírito foi a verdadeira invasão organizada dos espíritos para exatamente fazer realmente aquilo que Jesus havia dito, né? Nós estaríamos recebendo o Consolador, ou seja, chegaria o Consolador prometido. Aqui estão as irmãs Fox, e aqui nós falamos que íamos dar saltos para chegarmos àquilo que é a nossa contemporaneidade, que é o que nos interessa. Aqui é o Carlos Mirabelli, em foto de 22 de março de 1934. Mirabelli é um fato curioso também, que as pessoas dizem, as mediunidades de efeito físico para chamar atenção. Isso não é uma verdade absoluta. Mediunidade de efeito físico não é para chamar atenção. Mediunidade de efeito físico é uma mediunidade de pesquisa com os espíritos, que você pode se relacionar com o espírito diretamente, tá certo? Se nós tivéssemos um médium de ectoplasmia em um ambiente específico para esse trabalho, nós poderíamos ter um espírito que se materializasse aqui, né? E a porta seria estreita para todo mundo sair e passar ao mesmo tempo, mas o fato é que o espírito se materializaria aqui e você interage com o espírito, né? Nós tivemos a oportunidade de assistir trabalhos de materialização no Irmão Camura, em São Paulo. Então você tem interatividade com os espíritos e pode tocá-los e ser tocado por eles, desde que se permita, dado que a ectoplasmia é um processo de muita sensibilidade. Ela faz, inserido neste produto, que a gente pode chamar de produto de repente, está a parte do fluido vital do médium, ou que vitaliza o organismo físico, e que é extraído de parte do citoplasma da célula. Então ele pode ser materializado, ele pode ser visível ou ele pode ser invisível. Você pode fazer uma cirurgia espiritual, o médium não toca em você, mas ele está usando recursos ectoplásmicos que você não vê, mas você sente bisturi cortar, você sente sutura, etc., e coisa do gênero, que está utilizando-se deste produto sem necessariamente ser visível. Aqui em questão, o Mirabelli, o Carlos Mirabelli, estava levitando. Pela utilização da ectoplasmia, se anula a gravidade e o indivíduo era colocado suspenso no ar. Não pendurado, mas suspenso, como se estivesse numa plataforma. É tão interessante notar a mediunidade de Mirabelli que ele saía por uma janela de um prédio, por exemplo, o 15º andar, dava a volta em torno do prédio, por fora naturalmente, e entrava por outras janelas. Foi um dos grandes médiuns, talvez um dos maiores médiuns de efeitos físicos do mundo, que naturalmente desperta as criaturas para uma realidade nova. Não é só show, né? Óbvio que não é só show, absolutamente. Tem toda um porquê de despertamento e também de pesquisa, você pesquisar o plano espiritual conversando com a criatura, que te responde, etc., como nós dissemos.
É por isso que é interessante notar que você vai verificar que a questão da codificação de Kardec, né, a codificação da doutrina, e a relação que ele tinha com a questão do magnetismo. Através desse cidadão aqui, se você quiser depois pesquisar, o Franz Anton Mesmer, que viveu de 1734 a 1817, ele era um médico alemão que estudava profundamente o magnetismo. Interessante notar que a relação desta situação de magnetismo com a própria condição do Kardec, que estudou e era magnetizador até os seus, durante 25 anos. E essa frase de Kardec ela é muito importante, porque quando vão falar para ele que as mesas não só giravam, porque as pessoas não tinham muito o que fazer no final de semana, imagina, não tinha ópera e teatro o tempo todo. Então se reuniam nos salões em Paris, e aí se colocava lá a mãozinha e a mesa ficava girando, respondia aquelas perguntas extremamente profundas. Né? Ele é loiro ou moreno? Um toque é loiro, 2 toques é moreno. Eu vou casar sim ou não? 1 toque sim, 2 toques não. Coisas profundas da vida, coisas muito importantes. Aí, fato é que as pessoas, de repente, chegaram para o Kardec, e um dos amigos dele, que era o Fortier, disse para ele, não para o Kardec, mas para o Hippolyte. Ele diz assim, Hippolyte, porque o nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivel. Né? Allan Kardec é o pseudônimo que ele passaria a utilizar de uma reencarnação que ele foi um druida, um sacerdote druida na Gália. E os druidas, é interessante notar que os druidas eram reencarnacionistas. Não só, mas também aplicavam passes, etc. Aquilo que a gente chama passe ou fluidoterapia era uma situação bastante, usada no Antigo Egito. Né? Dar passe, ou seja, transferência de fluido vital, é coisa utilizada desde que o mundo é mundo. Na realidade, ele vai fazer essa colocação. Prove-me que uma mesa é capaz de responder a uma pergunta inteligente e eu acreditarei. Por isso, o que ele faz? É muito importante uma frase simples, mas ao mesmo tempo de uma criatura que conhecia profundamente o magnetismo e sabia que o magnetismo não é mediunidade. Ok? Tem muita gente que acha que o magnetismo é mediunidade. O magnetismo não é mediunidade. Você pode ser médium, né, um médium que seja um médium de magnetismo. Isso é uma situação. O espírito utiliza o seu magnetismo pessoal, inserindo magnetismos do plano espiritual. Que o livro o Nosso Lar, de André Luiz, traz no seu último capítulo, depois dele quase ter morrido de novo, né? Porque ele chega e encontrou a Zélia, a viúva dele, casada de novo. Deve ter sido o fim do mundo, né? Imagina, ele desencarnado, chegou na casa dele, as fotos dele já tinham desaparecido, aí ele vai lá e encontra um bacana na cama que era dele, casado com a que seria a viúva dele. Quase morre de novo na hora que ele viu isso, já estava devidamente morto. Mas ele tem uma situação interessantíssima ali. Ele pega, junto com a Narcisa, o sujeito está doente, né? Depois que passou aquela emoção toda, né? Ele vai recolher material também na natureza para aplicar no indivíduo. Além do magnetismo dele, ele recolheu material, energias na natureza para aplicar no indivíduo. Ou seja, eu na posição de médium, só exemplo, né? Se eu sou um médium magnetizador, eu transfiro do meu fluido vital, o fluido elétrico animalizado, eu transfiro para a pessoa o que é meu, mas como médium que eu sou, ou seja, intermediário que eu estou sendo, este magnetismo é associado a energias outras do próprio magnetismo do espírito e outras energias que ele pode captar até mesmo na natureza ou no ambiente que a gente não sabe, e transmitir pelo meu intermédio. Eu estarei sendo médium. Ok? Está claro isso ou não? Muito bem. Mas eu posso ter o meu magnetismo transferido para outra pessoa e não estou sendo médium de ninguém. Por isso que o magnetizador, vale a pena consultar o Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Kardec toca nesse assunto. O magnetizador pode cobrar. Palavras de Kardec. Por quê? Porque ele doa do que é seu. Como o médico faz o trabalho com o estudo que fez e doa do que é dele, o trabalho dele. Muito bem.
ele era um magnetizador. Então ele sabia que o magnetizador ou o magnetismo pode promover mudanças de objetos de lugar. Quem lembra-se do Uri Geller, que pegava lá os garfos, para a indústria de garfo era uma maravilha, né? Porque o Uri Geller chegava, entortava tudo, os caras tinham que comprar outro, e era coisa do gênero. Aí ele fazia assim no garfo, entortava. Se ele fazia mais assim, ele quebrava o garfo no meio, né? O metal se rompia. Interessante notar que ele pedia para quem que tivesse na assistência? Crianças. Por quê? Porque a criança, não tendo preconceito, doa do seu próprio magnetismo no ambiente sem nenhum preconceito, que ele associava com o dele. Não era um processo mediúnico do Uri Geller, era um processo de magnetismo. Só. Por isso que o Kardec vai dizer, prove-me que uma mesa pode dar respostas inteligentes para uma pergunta inteligente, não tendo cérebro, se bem que tem muita gente às vezes é mais mesa do que outra coisa, mas isso é só um trocadilho. Mas o fato é, não tendo cérebro, como é que ela pode dar uma resposta inteligente? A mesma coisa é a planta, não é? Não tendo cérebro, planta tem sensibilidade e não tem sensação. Se bem que sensação e sensibilidade são sinônimos no dicionário. Mas para a medicina, a sensibilidade é isto aqui. Sensação depende de um cérebro. A planta tem sensibilidade e não tem sensação. Por isso que quando você fala com a planta assimila energias, porque é sensível às suas energias. E não tem sensações. Quando você corta o pé de alface não começa a gritar, socorro, vão me matar e vão me comer. Não existe essa relação, se bem que tem muito pé de alface por aí também andando. Mas o fato é, ou samambaias. Mas o ponto é, esta relação é uma colocação inteligente de Kardec, porque ele vai mostrar para nós que a condição da mediunidade, sim, ele coloca de forma genérica, mas ele vai especificar isso. Se bem, e da mediunidade onde nós vemos, você percebeu que é um caminho? Você vem lá do Moisés, onde a mediunidade era uma coisa comum, corriqueira, voltada para aquilo, para os interesses imediatos. Não é verdade? É uma coisa de sobrevivência. Você vem até Kardec, se há uma estruturação, aonde já não é mais uma estruturação de sobrevivência do ser, mas de relação do ser com a sua própria realidade como espírito e dele como espírito para com a divindade, ou seja, sai de uma relação praticamente material para interesse do dia a dia, quase, ou depois que é transformado do interesse imediato para o interesse da tribo, né? Ou seja, do grupo, para ir para um nível de uma consciência que é totalmente cósmica. Você vê em Kardec e Chico e Emmanuel, por exemplo, tem esta materialização, se a gente pode dizer assim, de um processo que é totalmente cósmico. A mediunidade não é mais um negócio para a gente resolver problema de imediato, sim ou não? Se bem que tem gente que ainda continua perguntando para espírito. O que eu faço aqui? Por que eu estou assim? Por que eu estou assado? Pergunta para você mesmo, né, que você descobre rapidinho. Né? As respostas estão em nós. Mas o ponto, veja que interessante, amplia-se o conceito de uma coisa que era lá elementar para uma situação que é totalmente cósmica. É por isso que o próprio universo, vão dizer os espíritos, veja como toma uma grandiosidade gigantesca, ela é a exteriorização do pensamento divino, né? O universo e suas dimensões. E, sendo nós filhos do Criador ou filhas, dele nós herdamos a faculdade de criar e desenvolver, nutrir e transformar. O que é mais interessante é que é do micro para o macro e do macro para o micro. É o seguinte, do macro para o micro a gente encontra a resposta para nós. Cada planeta está na órbita que lhe é assinalada, por isso que a gente entrou na questão do universo. Pelas leis de equilíbrio, sem ultrapassar as linhas de gravitação que lhe dizem respeito. Veja que coisa interessante. Cada planeta, você não tem planeta saindo de órbita, batendo um no outro, etc. Há todo um processo de harmonia, não é verdade?
O que é que diz a respeito da nossa questão? O que toca isso em relação a nós? Por isso que nós dissemos do macro para o micro. E cada consciência evolve ou gira no grupo espiritual a cuja movimentação se subordina. Ou seja, nós nos relacionamos com criaturas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, de acordo com os nossos interesses. Atraímos e somos atraídos por situações e pessoas, estejam essas pessoas na dimensão que estiver, de acordo com aquilo que a gente gosta, de acordo com os nossos valores. Sabe quem disse isso? Você sabe, mas não lembra. Nesse momento, Jesus, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Exemplo para ilustrar. Quando você odeia, você está preso ao objeto do ódio. Quando você ama, você está livre. Não é verdade? Por isso que quando você está apaixonada ou apaixonado, você se sente uma borboleta. Não é? Tudo é maravilhoso. Porque você projeta no outro tudo aquilo que você mais gosta em você mesmo. Para depois de 36 meses, todo o processo químico, porque você se apaixona pelo cérebro, não se apaixona por aqui, né? Por aqui, os gregos diziam que a alma vivia no coração. Por isso que diziam assim, eu amo você de todo o meu coração. Mas você não ama de todo o coração, você ama por a química cerebral. Você não vai dizer para a moça, imagina você dizer para a sua namorada, eu amo você de toda a minha química cerebral. Quebrou o romantismo, não é verdade? Quebrou o romantismo, mas o processo é aqui. O que acaba acontecendo 36 meses depois? Vai de 18 a 36. Tem gente que bate 18. Não chega aos 36, mas o máximo é 36. Por quê? Porque a natureza faz o seguinte, em 36 meses, no máximo, você conhece a pessoa, copula com a pessoa e coloca outro ser, dando continuidade à raça. Por isso que paixão é maravilhosa, que atrai as criaturas. Perder o controle dela é problema de cada um. Mas ela existe para nos atrair uns aos outros. Num simples olhar ou num simples toque de mão. Quer ver? Aí você fica apaixonado. Aí, na verdade, é fato. Aí você fica apaixonado. Mas é uma realidade. E isso é um processo, dispara um processo químico, que já foi descoberto há mais de 100 anos. Esses neurotransmissores ficam alucinados e depois de 18 a 36 meses há uma normalização no processo químico, senão você morre de paixão e naturalmente você começa a refletir no outro aquilo que você também não gosta em você. Você começa a enxergar no outro aquilo que você não gosta em você. Mas veja que coisa interessante. A coisa se amplia. Né? Você nunca gosta tanto de você quanto naqueles instantes. Interessante notar, então, né, o quanto é verdade que o amor, não a paixão, porque depois da paixão, você construindo uma ponte sólida, você tem o que se chama de amor, não é verdade? O amor liberta e o rancor, o ódio, a mágoa te prende. Então, por isso que Jesus vai dizer, e os espíritos num outro nível, cada consciência não é, está exatamente sendo, está circulando, está girando em torno daquilo que se interessa, quando Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. Ou seja, aquilo que você valoriza, aí você está preso ou totalmente liberto, dependendo. Mas sendo assim, dentro dessa estrutura que a gente falou que sai do macro para o micro, todos nós somos médiums dentro do campo mental que nos é próprio. A mediunidade como veículo de intercâmbio entre dois planos ou não, porque ela também pode ser, você pode ter mediunidade entre encarnados, sim ou não? Um encarnado que esteja dormindo, por exemplo, ele pode entrar em estado de torpor. A gente já teve essa experiência em trabalhos de pesquisa mediúnica de crianças. Isso é feito muito na Casas André Luiz. Na Casa André Luiz, que cuida dos nossos irmãos especiais, por vezes eles induzem a criança ao sono, então é um processo indutivo, magnético, a criança adormece. Tem expositores espíritas que faz muito isso com uma facilidade incrível, esse que vos fala, então, é impressionante. Aí ele induz ao sono, a criança adormece, ali você tem um espírito, não é verdade? Esse espírito se desdobra, todo mundo acha que desdobramento é mediúnico, mas você desdobra todo dia à noite na hora de dormir e não necessariamente é médium.
Ok? Mediunidade é intermediação. Fala para ela o que eu vou dizer para você. Ele passou a ser o meu médium. Tá certo? Diz para ela o que eu vou contar para você. Ele passou a ser meu intermediário. Agora, há uma situação de uma conversa entre eu e ele. Eu estou sendo médium, ele está sendo médium de alguém? Então, veja que, claro que, por que você diz, mas o Kardec diz que todo mundo é médium? É claro que tem que fazer uma definição de ordem genérica. Faz sentido ou não? Se ele fosse dizer assim, todo mundo é médium, vírgula. Tem isto, aquilo. Quando é que esse livro ia sair? O Livro dos Espíritos. Definição de sonho. Sonho é aquilo que o espírito vê ou faz durante a noite. Vírgula. Só que não botou vírgula, botou ponto. Por quê? Porque, como é que fica? Mas é vírgula. Por quê? Porque você tem pura e simplesmente o sonho do subconsciente, que é a transferência do hipotálamo para o neocórtex das informações que você teve durante o dia. O que você está ouvindo agora vai ser transferido para o seu neocórtex na hora que você for dormir. Porque a noradrenalina para de funcionar, praticamente quase 100%, e a transformação vai migrar do hipotálamo para o neocórtex, e você tem os sonhos chamados de subconsciente, que são os sonhos confusos, etc. Nada está acontecendo em matéria de espírito. Como espírito, eu posso me desdobrar, se é que eu tenho a noção, porque é grande o número de criaturas que não tem nem noção do que acontece no processo do sono. Eu posso sair do corpo ou não. E se eu sair do corpo, eu posso, de repente, não entender o que está acontecendo comigo e fico esperando ali o corpo, num processo totalmente anestesiado, esperando que o corpo se restabeleça, a fisiologia do corpo se restabeleça para eu reassumir o corpo também sem saber o que está acontecendo. Ok? Por isso que muita gente desencarna, não sabe o que está acontecendo, volta para onde? Para onde que volta? Para casa. Porque é o local seguro. Então, voltar para casa é o local seguro. Então, naturalmente, ele é um conceito amplo, que a gente já acabou de ver aqui, que não é uma situação que abarca todo mundo. O fato de eu sair do corpo no processo do sono não é mediúnico. O fato de eu, da mãe pegar o filho e passar a mão nele e transferir fluido vital para o filho, que é um processo de transferência que se dá quando ela vai acarinhar o filho, etc., ela não está sendo médium de ninguém. Agora, a questão da mediunidade em relação a ser no próprio plano, no mesmo plano. Você vai ver o seguinte, livro Libertação, nós até estudamos essa semana aqui. Aqueles que estavam, se tinha algum que estava presente, vai se lembrar. Matilde, mãe de Gregório, no livro Libertação, de André Luiz, pela psicografia de Chico, ela estava em outra dimensão. Há mediunidade no plano espiritual. Há médiuns de efeitos físicos no plano espiritual. Então, médiuns de efeitos físicos no plano espiritual, quer dizer, a galera está toda desencarnada lá. Então, no plano espiritual, eles cedem ectoplasma do perispírito, que é um corpo físico para eles lá, e Matilde utiliza-se dessa ectoplasmia e se materializa, Matilde também é desencarnada, se materializa lá no plano espiritual, onde está André Luiz, Gúbio, etc., em dimensão já de desencarnados, mas uma dimensão mais próxima da gente. Entre encarnados, a gente citou o exemplo das casas André Luiz. A criança entra num estado de torpor, sono induzido, e ela se desdobra. Quem se desdobrou é um espírito, não é verdade? Você é um espírito, nós somos espíritos. Ela se desdobra e dá passividade por um médium, e aí, através desse médium, a criatura diz quais são as situações, se é que dá para dizer tudo, diz parte daquilo por que está passando por aquilo, e pode ser tratada também como espírito, não só em matéria de corpo. Então, a mediunidade é uma coisa tão fantástica que ela não está restrita à condição de um desencarnado para um reencarnado. Ela se dá entre desencarnados, ela se dá entre reencarnados, e se dá de desencarnado para reencarnado, e se dá de reencarnado para desencarnado. Vamos citar mais uma, quer não? Não? Vamos contar um outro caso. O Chico estava psicografando no centro, no Grupo Espírita da Prece. Aí, o professor Herculano Pires, que já estava desencarnado, isso é contado pelo Chico, veio para ele, quer dizer, no processo de vidência, então ele se apresentou, Chico disse assim, Chico, eu preciso de um favor seu. Imagina um espírito vir pedir favor para mim.
Não, imagina, não dá para entender, né? O espírito chegar para você e dizer assim, eu estou precisando de um favor seu. O desencarnado. Você diz, estou com a bola toda, falar sério, até os desencarnados estão me procurando. Que coisa fantástica. Eu digo, não, pois não, o que o senhor precisa? Ele disse assim, eu preciso que você venha comigo. Você iria, não? Eu preciso que você venha comigo. Nós temos uma mãe desencarnada. No plano que eu estou, lá no plano espiritual, procurando o filho dela, que está desencarnado, em uma outra região, e não consegue contato com ele. É pirante ou não é? Vai ficar mais. Ele estava psicografando aqui. Psicografando ele estava, psicografando ele continuou. Se desdobrou, foi com o professor Herculano Pires, na sessão mediúnica que o professor Herculano Pires estava lá gerenciando no plano espiritual, porque lá tem centro espírita também, no plano espiritual também tem centro espírita, tem igreja, tem centro espírita, tem a igreja evangélica, porque o cara desencarna, como é que você faz com ele? Não é verdade? Você desencarnou espírita. Aí o cara diz assim, aqui não tem casa espírita. E agora o que eu faço? Vou lá no centro da Marisa. Bom, você vai ter que ir em algum lugar. Percebeu? Então você tem estruturação, né? O André Luiz disse que aqui é uma cópia mal feita do plano espiritual. Então significa que tudo isso tem lá. Né? Até melhor do que aqui. Ele vai para a sessão espírita, na casa espírita, que o professor Herculano Pires já é desencarnado, gerencia lá, administra lá. Senta na mesa, entra em contato com aquele filho que a mãe procurava no plano espiritual, também desencarnado mentalmente, e psicografa, olha que loucura, e psicografa a mensagem do desencarnado para a mãe desencarnada, enquanto ele psicografava aqui. Por isso que a colocação anterior, em relação à mediunidade, nós dissemos assim, quebra a estrutura daquilo que era uma situação comum para ser uma ferramenta de natureza cósmica, onde é muito mais do que a gente imagina de um processo puro e simples de comunicação entre um plano ou outro, no mesmo plano, etc, etc, etc. Coisas assim que são fantásticas. Agora, o que é mais interessante? Isso tudo somos nós. Aí diz, eu estou sentindo uns arrepios, não sei o quê. Rapaz, é muito mais do que sentir arrepio, não é verdade? Posso chegar perto de casa, assim, não chegar perto de casa, só de chegar lá perto de uma pessoa. Um dia a gente foi na casa de um amigo nosso, hoje uns anos atrás, nós éramos jovens ainda, o que não faz muito tempo. Aí a gente chegou na casa dele, foi tão simpática a posição dele, assim, mas tão confortadora, né? Ele disse assim, nossa, sai de lado. Eu disse, mas por quê? Porque você está com encosto. Eu disse, meu Deus do céu. Imagina, é bastante agradável, né? Você na casa do amigo diz assim, sai de lado que você está com encosto. Diz, eu vou na casa de fulano, eu vou na casa de fulano, o ciclano aparece na minha casa, eu sinto os arrepios. É evidente que você sente arrepio. Por quê? Porque você é uma criatura sensível. Não quer dizer que você seja médium. Não é verdade? Você só tem sensibilidade. Sensibilidade não necessariamente mediunidade. Você só tem sensibilidade. E a sua sensibilidade é tamanha que a vibração do outro não quer dizer que seja ruim ou que ela tenha encosto. Né? Porque essa história de encosto deve ser um espírito que metade dele é espírito, metade é sofá. Né? Por isso que é um encosto. Você encostar. Aí o ponto é, mas essa história, veja como as coisas são mal interpretadas. É a tua sensibilidade, que o outro, no nível de energia dele, não significa que seja ruim. Ele pura e simplesmente, ao se aproximar de você, você sente a energia dele. Ponto. Da mesma forma que a mãe sente a energia do filho, sem tocar nele, e sabe se ele está bem de saúde ou não. Ponto. É sensibilidade. Só que estas questões estão cada vez mais ampliadas. É evidente que estão cada vez mais ampliadas. Pois não. Além disso, ainda tem aquela coisa da intuição também, né? E o sonho. Você sonha, tem pessoas que sonham que vai acontecer
que é a premonição, que pode acontecer ou não. E a intuição a palavra define, né? Into é de interior, é meu. A intuição é minha. São situações que eu posso captar, e não é mediúnico, eu posso captar do meu subconsciente profundo. A gente já estudou aqui naquela palestra sobre evolução. Quem estava aqui deve se lembrar que a gente mostrou, não é, as dimensões da consciência. Você pode acessar, esse é mais interessante ainda. Seria a mesma coisa, né? O processo do animismo. O processo do animismo é uma comunicação do espírito para ele mesmo. Como? Eu posso acessar o meu subconsciente profundo, por alguma razão que esta brecha seja aberta, pode deixar ela aqui que não tem problema. Viu? Se você quiser ficar com ela aqui, zero de problema, não vai atrapalhar. Por algum tipo de abertura, eu acesso ao meu inconsciente profundo, dou uma mensagem que me é desconhecido o conteúdo porque eu estou acessando uma outra encarnação que eu não tenho lembrança, dou uma mensagem, na realidade, que é um processo anímico, que anímico quer dizer de ânima, né, da alma. Dou uma mensagem minha mesmo, que é um conhecimento que eu não tenho nessa existência, mas que eu tenho em outra. Então dou uma comunicação que sou eu falando a respeito de mim mesmo, cujo acesso está no inconsciente profundo. Veja, pode até parecer mediúnico, mas não é um processo mediúnico. Porque se for mediúnico, sou médium de mim mesmo. Né? Mas é um processo anímico. A intuição é exatamente o acesso que você tem a conhecimentos outros que não necessariamente estejam nesta existência e que podem fluir, né? Como algo que se misture, inclusive, com a inspiração que vem de fora. A inspiração é de fora para dentro. Mas pode haver, como a gente não consegue identificar, às vezes há uma mescla dos dois. Você está recebendo uma inspiração, mas ao mesmo tempo está casando com a tua intuição. É muito interessante notar. Agora, existem médiuns inspirados. Sim, existem médiuns inspirados. Às vezes as pessoas dizem médium intuitivo. Não são médiuns inspirados. O Espírito me inspira e eu passo uma informação. Eu estou sendo médium. A rigor, a gente sempre é médium de alguma coisa. Por isso que essa definição de que todos nós somos médiuns é uma definição muito interessante. Verdadeira, não é? Com a vírgula que a gente poderia colocar sobre a mediunidade ostensiva. Mas verdadeira quando a gente generaliza. Querem ver? O lixeiro é médium da limpeza. Isso é a definição do Emmanuel Espírito pela psicografia do Chico. Sim ou não? Por quê? Ele é intermediário da limpeza. Ponto. E é uma verdade. Você sempre é intermediário de alguma coisa. Não é uma realidade? Você sempre intermedia alguma coisa. A mãe é a intermediária do amor. Não é fato? Você sempre intermedia algo, não necessariamente sendo esse processo um processo ostensivo de ser a comunicação através de um espírito. Mas quando se generaliza, vai fazer sentido. Vamos em frente ou alguém tem alguma pergunta ainda? Porque a gente vai falar de correntes mentais, já são 12:16. Sobre o processo das correntes mentais, só reafirmando aquilo que nós dissemos, damos e atraímos de acordo com os nossos interesses, mas isso a gente já disse. Porém, é interessante entender o seguinte, nós, cada vez que pensamos, colocamos um agente energético na corrente da vida. Essa definição está no Leis de Amor, o livro Leis de Amor, da psicografia de Emmanuel, através de Valdo Vieira e de Chico Xavier. 2 médiuns trabalhando, só curiosidade, só tem coisa curiosa nesse aspecto de mediunidade. 2 médiuns trabalhando ao mesmo tempo, com o mesmo espírito, respondendo capítulos diferentes, assuntos totalmente diferentes. O Emmanuel falava sobre divórcio através do Valdo Vieira, por exemplo, divórcio, suicídio, aborto, falando sobre com o Valdo Vieira. No mesmo momento, através do Chico, o Emmanuel respondia questões relativas, por exemplo, a causas espirituais das doenças. 2 assuntos completamente diferentes, no mesmo momento, através de 2 médiuns, sendo um único espírito. Aliás, o Chico tinha um tipo de mediunidade também, que às vezes ele psicografava André Luiz com a mão direita e Humberto de Campos com a mão esquerda. Humberto de Campos era contista, logo ele contava contos, e o André Luiz era um cientista, que falava sobre ciência. O André Luiz era Carlos Chagas e Humberto de Campos era o próprio Humberto de Campos. Aí
Ele psicografava Humberto de Campos aqui, um assunto completamente diferente, e o André Luiz com um processo completamente diferente na outra mão. Nessa questão, o Emmanuel vai dizer, então, através da psicografia de um deles, que o pensamento é um agente energético que a gente projeta, joga na corrente da vida. Ele está mostrando o quê? Olha que coisa fantástica. A vida é um corpo cuja circulação funciona como o nosso corpo em relação ao sangue que corre nas veias. Quando você lança um agente energético dentro da corrente da vida, circula dentro deste corpo, ou seja, passa por todas as criaturas que pensam de forma semelhante e nós somos o médium daquilo que nós emitimos de nós mesmos. Não é fantástico? Se a gente emite uma vibração desequilibrada, nós entramos em contato com mentes, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, desequilibradas, e somos médium do desequilíbrio para terceiros. Não é incrível? Olha como é importante a educação do pensar. Toda vez que eu penso, eu dou de mim e as pessoas recebem e são fortalecidas pelo que eu estou mandando e eu recebo de retorno com o fortalecimento dessas energias dessas pessoas para mim mesmo dentro desta do meu campo mental. Então eu reverbero dentro desse campo mental o que eu sou, aí eu mando para as pessoas que assimilam e amplia a força de reverberação no campo mental delas, como eu recebo de volta o meu pensamento enriquecido com aquilo que eu mandei, com a energia delas, eu fortaleço essa reverberação e, uma vez fortalecida, este círculo vicioso só se quebra a hora que eu começar a mudar a maneira de pensar. Por isso que o indivíduo que odeia, ele cria neste campo maior condição, maior energização de ódio. Por isso que como ele respira esta realidade energética se torna, via de regra, em enfermidades as mais graves possíveis. Né? Ou seja, nós somos doentes de nós mesmos, vítimas de nós mesmos, ou os salvadores de nós mesmos. Depende daquilo que a gente faz. E o que a gente está fazendo aí, num processo impressionante, né? Nós estamos fazendo um processo mediúnico ou não? Nós damos e recebemos. Não é incrível? Por isso que a mediunidade está um conceito gigantesco, né? Porque eu estou dando algo para alguém, está sendo intermediário da minha infelicidade ou da minha felicidade, e eu sou intermediário da infelicidade ou da felicidade dele. Porque eu não consigo ficar só com isso para mim, não é verdade? Quando eu sou infeliz, eu quero fazer os outros ficarem felizes comigo também. Porque ser infeliz sozinho, como não dá ibope, você não fica... Não é verdade? Você não fica infeliz dentro do banheiro de casa, trancado, olhando para o espelho e dizendo, eu sou infeliz, sou infeliz, sou infeliz. Você precisa chegar para os outros e comunicar a sua infelicidade. Né? Então você está sendo médium da infelicidade também dos outros. Ou o contrário, quando você é feliz, você também é intermediário da felicidade para os outros. Por isso que você chega perto de gente e diz assim, nossa, eu chego perto de fulano, de ciclano, me sinto tão bem. Não é? Ou seja, olha que beleza, a pessoa está exalando a sua vibração incorporada de outras vibrações, ou seja, essa corrente da vida está trazendo coisa boa e você transmite para o outro. Por isso que, a rigor, todos nós somos médiuns o tempo todo, não é verdade? Sem a necessidade, evidentemente, de que essa mediunidade seja ostensiva. E aí, como é que acontece quando ela é ostensiva? O pensamento, ou seja, é a linguagem dos espíritos. Nós nos comunicamos, a situação vem em pensamento. Ou seja, é uma condição, inclusive, orgânica o processo da mediunidade ostensiva. Você entra em contato com a criatura aqui, como um satélite, e capta desta criatura através da sua glândula pineal, que fica aqui no centro, ou a chamada epífise. Se você fizer assim, você encontra ela, que fica exatamente onde se encontra a ponta dos dois dedos, é onde fica a epífise. É uma glândula que você já deve ter ouvido falar muito bem. Não serve só para isto, mas é muito preponderante na questão da inibição da sexualidade do ser. Ou seja, até a puberdade, ela inibe a manifestação da sexualidade.
quando ela se cristaliza, olha que interessante, a informação do Dr. Nubor Fakuri, que é um neurocientista espírita, quando ela se cristaliza, a manifestação da sexualidade no ser começa então a acontecer, e o que é mais interessante é que mediunicamente o que acaba acontecendo aqui é que essa cristalização se torna uma verdadeira antena para o plano espiritual. Ou seja, a sua mediunidade é orgânica. Ela faz parte do seu organismo de natureza física também. E o que acontece com esse órgão sensorial da mediunidade? Há um estímulo magnético, e esse estímulo magnético recebido através dessa antena se transforma num estímulo neuroquímico. O processo mediúnico é também um processo de natureza, não é? Fisiológica. Significando dizer o seguinte, que todo o processo mediúnico, ele também é parcialmente, sim, físico, parcialmente anímico. Ou seja, tem a minha participação. Querem ver um caso fantástico? Vamos de novo nos remeter ao Chico, porque o Chico foi o maior médico que se tem conhecimento nesse planeta, né? Pelo menos o que se pode ter de mediunidade. É interessante notar que o Chico, não é uma expressão dele, mas uma expressão da região onde ele nasceu, a questão de definir idades pelo mês de janeiro. Então, o Humberto, por exemplo, tem 56 janeiros com um corpinho de 56 janeiros, ok? Ou seja, ele não disse que são 56 anos, são 56 janeiros. Se você pegar algumas mensagens do Chico, quando os espíritos se referem a datas, em matéria de idade, aliás, a faixa etária, você vai perceber que, às vezes, você vai encontrar fulano tem ou desencarnou com tantos janeiros, que é uma expressão dele. Veja, apesar do nível disciplinar dele, que as mensagens traziam, datas, nomes, apelidos, sobrenomes, gente que estava desencarnada, que tinha apelido que o cara da família no local não sabia, depois ia descobrir, como o sujeito desencarnou, os detalhes de como desencarnou, se tinha doença, que doença que era, etc. Ou seja, todo tipo de informação, que a família conferia e batia absolutamente tudo. Apesar disso, passava por ele e ainda havia reflexo em relação àquilo que era dele, da educação dele. Tanto é que a gente já contou aqui, vamos só repetir. Quando ele psicografou Paulo e Estevão, ele psicografou durante 90 dias no porão da casa do Dr. Rômulo Joviano, que era o chefe dele na Fazenda Modelo. E o Chico não podia psicografar de madrugada na casa dele, porque a família era enorme e a casa era muito pequena. Então ele tinha que deixar luz acesa a noite toda, o que era um problema, ou parte da noite, porque ele psicografava até de madrugada. Então o Emmanuel, o Dr. Rômulo Joviano, emprestou o porão, e ele ia psicografar Paulo Estevão no porão. O que é interessante notar é que ele conta que Emmanuel mandou preparar equipamentos dentro do porão, e para que tudo aquilo que o Emmanuel fosse psicografar fosse projetado. Era projetado em 3 dimensões, ou algo dessa natureza, onde o Chico via todas as cenas que você pode constatar no Paulo e Estevão, mas com uma diferença: ele sentia temperatura, ele sentia vibração das criaturas. Imagina, quando Jesus se apresenta para Paulo, num processo de vidência, o Chico também viu Jesus. Deve ter sido alguma coisa assim fantástica. Então ele sentia a vibração do Paulo, do Estevão, da Abigail, essas criaturas todas, como se ele estivesse dentro de um teatro vivo, porém sem poder interferir, né, nos personagens. Sabe por que o Emmanuel fez isso? Ele fez isso para aquilo que você acabou de fazer. Você imaginou esse porão e você imaginou essas cenas, sim ou não? Porém, elas não são exatamente como elas aconteceram. Não é verdade? Para que ele não tivesse nenhum tipo de interferência com a sua imaginação, o Emmanuel projetava e dessa forma ele via e não imaginava. Não imaginando, não causava nenhuma interferência de caráter próprio naquilo que estava sendo psicografado. Fantástico, não é? Então veja que quando a pessoa diz assim,
Você é anímico, não se preocupe. Todo o processo de mediunidade passa por você. Por isso você é intermediário, intermediária. Você passa e os seus valores... Qual é a disciplina do médium, então? A disciplina do médium é trabalhar a questão de ordem moral e trabalhar a questão da sua intelectualização, não só em espiritismo, mas da sua intelectualização como um todo, para ser instrumento do espírito que não vai ficar ditando para a gente. Ele não vai chegar para você e dizer assim, como é seu nome? Hã? Adriano. Muito bem, Adriana, escreve aí. Eu, não é você. Eu sou, imaginou? Uma comunicação dessa natureza? Eu sou, ou eu estou. Bom, o Kardec vai dizer o seguinte: se não tiver tu, vai tu mesmo. Ou seja, se não tiver coisa melhor, vai essa mesmo. Então vai ter que ditar, então. Então vamos ditar. Eu sou. Mas se tiver alguma coisa um pouco melhor, né, o que o marceneiro faz com a boa ferramenta? Você usa pior ou você usa melhor? Não vai usar a melhor ferramenta. Até porque a mensagem, ela não vai vir, seja a mensagem de que natureza for, ela não vem ditada. Eu sou... Ela não vem ditada, ela vem como se você pega um arquivo, né? Está em pendrive, está em que mídia for, você vai lá e puff. E aí o médium decodifica a mensagem de acordo com a sua intelectualização no campo normal da vida, a sua intelectualização no que diz respeito à parte espírita e a sua condição de elevação e valores está relacionado com a questão da sua reformulação moral, ou seja, o processo de reforma íntima. Sem isso, a mensagem fica meia boca. Ok? Num português bem comum. Sem isso, se não tem tu, vai tu mesmo. Não é? Então o espírito pode ter grande envergadura, o médium não é robô, logo a mensagem, seja de que natureza for, vai ser truncada ou não de acordo com a capacitação da ferramenta e não de acordo com o espírito. O espírito vai fazer um tremendo esforço para passar a mensagem, mas da nossa parte o esforço tem que ser realizado para que a gente seja o mais fiel possível, principalmente na questão de valores ou preconceitos, não é verdade? Porque se nós tivermos algum tipo de preconceito, o que acontece numa mensagem? Se nós temos preconceito com religião, o que acontece numa mensagem? Eu vou ter interferência preconceituosa nessa mensagem? É evidente que vou. É evidente que vou. Então, por isso que a questão de reformulação de propósitos, de objetivos, ou seja, a tal da reforma íntima, é extremamente importante, porque trabalha uma questão de um aperfeiçoamento de caráter moral para que eu tenha valores maiores em relação, se for o caso do preconceito como um exemplo, para que eu não tenha superado esses aspectos, porque eu vou dar uma comunicação de um espírito, por exemplo, que se eu tenho um problema de cor, e esse espírito se apresenta ainda numa definição e falando de determinado tipo de raça, se eu tiver um preconceito, eu posso, de repente, colocar os meus valores de caráter pessoal nessa mensagem? Posso e vou. Né? Posso e vou. Não devo, mas como não tenho um trabalho feito adequadamente em mim mesmo, eu vou. Por quê? Porque eu não sou um robô. Os espíritos não me pegam e dizem assim, porque o espírito me pegou, eu não tenho consciência de coisa nenhuma. Conversa. Conversa que não tem consciência. Você pode não se lembrar depois. Tá certo? O efeito se dá naquele momento, você está sabendo o que está acontecendo. Não é? Aí você sabe o que está acontecendo, e aí depois do processo que acabou de acontecer, você não tem lembrança. Isso é possível? Sim, é possível. Claro que é possível. Agora, para você não saber, ter consciência nenhuma do que está acontecendo, ou você está subjugado, então aquele período de subjugação, o espírito anula a tua vontade e você fica sendo um saco de batata na mão dele, ou você tomou um pileque de vodka e perdeu a noção de tempo e de espaço. Né? Porque o álcool, em grande proporção, não só quantidade, mas numa alta elevação de teor alcoólico, o indivíduo perde, de repente, por alguns instantes, ele perde a consciência.
Não quer dizer que ele não saiba o que poderia estar fazendo, ele não lembra depois. Mas a realidade é, veja, então há um processo de participação extremamente ativa. Então, mediunidade não é responsabilidade do cara de lá para cá. É uma responsabilidade muito grande de nós para com eles, né? De aperfeiçoarmos a nossa ferramenta para servirmos melhor. Como é que a gente aperfeiçoa a nossa ferramenta? Não tem roteiro melhor do que nós nos evangelizarmos. Pega o roteiro do Evangelho de Jesus, né? Trabalhando a questão da moralidade, e estudando sempre para que nós possamos ser intermediários de pessoas que sejam cada vez mais capacitadas. Claro que vale sempre lembrar o seguinte para todos nós que somos médiuns: o importante sempre será o conteúdo, nunca a forma. Eu fui numa casa espírita que o médium recebe Jesus. Ok, tem Jesus, o sapateiro, Jesus, né? O alfaiate, tem um monte de Jesus aí. O Jesus que é dono do bar da esquina e assim sucessivamente, ok? O ponto é, sempre, nomes bonitos não significam absolutamente nada, porque às vezes os nomes pomposos são usados para enganar as criaturas, a começar do próprio médium, que às vezes acaba se fascinando pelos nomes pomposos, e quando as pessoas vão abrir os olhos dizendo, olha, cuidado, porque não é possível que Sócrates tenha agido desta maneira ou daquela. Não é? Nem o Sócrates, o filósofo da antiga Grécia de 2.500 anos atrás, nem o jogador do Corinthians. Então o ponto é, cuidado com isso, cuidado com aquilo, etc. E às vezes a pessoa fascinada acha que nós estamos sendo desagradáveis e se afasta da pessoa, inclusive para continuar servindo de veículo de mensagens ridículas, etc. Então, portanto, sempre cuidado com o conteúdo, sempre tomar cuidado e avaliar conteúdo e nunca a forma, ou seja, a forma que é, ou a questão do nome que assina. Vale lembrar que os espíritos nos atendem de acordo com as nossas necessidades. Livro Os Mensageiros. A senhora orava para um nicho que estava vazio. O André Luiz diz assim, ela está orando, né, desencarnado lá no plano dos mensageiros, ela está orando por um nicho vazio. E aí o Alexandre diz assim, olha a tela mental dela. A senhora projetava a imagem da Nossa Senhora Aparecida dentro do nicho que estava vazio. Né? Era a necessidade dela. Então os espíritos nos atendem de acordo com a necessidade. Querem que a gente conte um último caso aqui? Não. Tem uma passagem nós não vamos citar o nome do presidente da Federação Espírita Brasileira, por uma questão ética, mas há muitos anos atrás, o presidente da Federação Umbandista do Rio de Janeiro foi, quando a FEB ainda era no Rio de Janeiro. A FEB está há muito tempo já em Brasília, a Federação Espírita Brasileira. Ele foi lá, o presidente da Federação Umbandista foi convidar o presidente da FEB para que o presidente da FEB pudesse participar da festa de Cosme e Damião da Federação Umbandista do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe que é a festa de Cosme e Damião, não é? Então, muito bem. Aí foi convidar, e aí o presidente disse, olha, eu não sei muito bem se vai dar, etc. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou consultar os demais membros da diretoria, né, dado que é um convite especial, foi muito educado, etc. E aí foi lá, consultou os demais diretores, os caras disseram, acho que você deveria ir, né? Apesar de serem denominações diferentes, tal, né, trabalhos totalmente diferentes, mas acho que você devia atender uma questão de simpatia, etc., de elegância, e quebrar essas estruturas aí, às vezes de preconceito, essas bobagens todas. E aí ele foi. Ele foi e chegou lá na festa bacana e tal, aí os médiuns começaram a dar comunicação, né, para os espíritos, e teve lá um médium que deu passividade para um preto velho. Né, um espírito que se apresenta como preto velho. Existem alguns autores espíritas que não gostam muito desse tipo de situação, mas isso é uma questão de opinião pessoal. O espírito se manifesta de acordo com a tua necessidade. Ele não fica aqui querendo convencer você a coisas que você não aceita. Ok? É de acordo com a necessidade do ser. Vamos deixar mais claro? Você vai na igreja, chega lá numa igreja, os nichos estão todos vazios. Nicho lá, a casinha do santo. O que você diz da igreja? Puxa, que igreja pobre, não tem nada. Churuca. Né? Você vem aqui na casa espírita, de repente tem um monte de foto da Rosana, da Marisa, imagem da Rosana, da Marisa e coisa do gênero. Você vai entrar e diz assim, meu Deus, o que é isso aqui? Tem cabimento.
Não é verdade? Por quê? Porque você não precisa disso. Mas o cara que vai na igreja precisa daquela manifestação? Precisa daquilo? Sim, precisa. É aquilo que ele vai buscar. E é aquilo que ele tem que ser respeitado, não é verdade? Os espíritos fariam diferentes conosco? De jeito nenhum. Muito bem. Aí ele está lá na festa, de repente, o médium lá, que deu passividade para um preto velho, sentado no banquinho, etc., com todas aquelas características, as músicas rolando. Aí o médium, ou seja, o preto velho lá, através do médium, fez assim. Aí o cara... Aí era ele. Ele foi lá, chegou lá na frente, tinha lá o toquinho para o cara lá o banquinho, ele sentou, disse assim, você tem uma dor no seu joelho direito, já faz muitos anos, não faz? É, faz. Você já fez uma série de tratamentos, não fez? Fiz. E não resolveu nada, né? Não resolveu nada. Disse assim, se eu der para você uns chás, uns ungüentos para você fazer e pôr aí no seu joelho, você vai fazer? Acho que faço, né? Disse assim, se você fizer, você vai sarar. Então, se você quiser, eu posso te dar. Aí chamou lá o tal do Cambono. O Cambono lá é aquele cara da assistência ali, disse assim, anota aí para ele. O chá é tal, papapá, o unguento que você vai fazer assim, vai fazer desse jeito, pôr dessa maneira, etc. E acabou. E o cara da FEB acabou de assistir a festa lá, etc. Tudo muito bonito e foi embora. Passados vários meses, os trabalhos da FEB na época, no final do trabalho, da reunião, tinha comunicação mediúnica. Então o médium dava passividade para a comunicação mediúnica. E aí, no final daquela sessão, naquele dia, daquela reunião, quem deu comunicação foi o Dr. Bezerra de Menezes. E o Dr. Bezerra de Menezes deu aquela comunicação fantástica, assim, né, de grande profundidade, como a gente já sabe, que é um espírito de grande elevação. E quando o Dr. Bezerra terminou, ele disse assim, a propósito, fulano, aqueles chás e ungüentos que eu recomendei para você curaram o seu joelho? Incrível, né? Era o mesmo espírito se apresentando de acordo com a necessidade das criaturas naquele momento. Por isso, em mediunidade, sempre pense, fazendo o seu trabalho, fazendo o nosso trabalho, dentro de estudo, reformulação, todos os nossos propósitos positivos para sermos bons intermediários, sempre lembremos disso. Se preocupe sempre com o conteúdo, nunca com a forma. Muita paz a todos. Obrigado.